uma aeronave de porte leve pela primeira. Em novembro de 2021, um estudante de pilotagem de Houston, no Texas, conseguiu permissão de seu instrutor para realizar um voo solo em um Cessna 172, uma aeronave de porte leve, pela primeira vez. Totalmente emocionado com a experiência, ele resolveu comprar um avião novinho, um Piper PA28140, apesar de ainda não ter tirado seu brevet. O instrutor deixou bem claro que ele ainda precisava de mais treinamento antes de poder voar solo regularmente, e mais ainda para pilotar o novo avião. Mas parece que nosso amigo não queria seguir as regras. Acontece que existem algumas coisas que um estudante de pilotagem não pode fazer, incluindo voar com passageiros na aeronave, voar à noite, voar sem autorização do instrutor, voar em condições de visibilidade limitada e voar em uma aeronave de modelo diferente que consta na permissão de voo, a menos que seja autorizado pelo instrutor. Agora, você consegue adivinhar qual dessas regras nosso estudante quebrou? Você ganhou um biscoito e se respondeu todas elas. É, isso mesmo. Em uma noite com um nevoeiro, ele resolveu levar um amigo para um voo em sua nova aeronave, sem avisar o seu instrutor. Aproximadamente 4 minutos depois de levantar voo, sem uma boa visibilidade, o avião acertou a copa de uma das árvores próximas e caiu momentos depois. Nem o estudante e nem o passageiro conseguiram sair vivos. Se ele ao menos tivesse segurado a emoção. Próxima estação, dor. Quem não gosta de uma boa história de mistério? Em 15 de dezembro de 2009, foi precisamente isso que os funcionários do metrô da Alemanha encontraram. Um condutor do metrô fazia seu trabalho normalmente, quando de repente ele avistou um homem deitado sobre os trilhos. Depois do choque inicial, veio a dúvida. Como ele chegou até ali? Com o tráfego regular de trens, era impossível que ele tivesse saltado da plataforma, corrido pelos trilhos e chegado tão longe. Será que ele havia pulado do trem em movimento? E se foi realmente isso, por qual motivo? Nada realmente fazia sentido. Como não havia nenhuma filmagem de segurança no local, a polícia ficou empacada. Mas quando descobriram que uma janela do trem que havia passado pelos trilhos pouco antes do corpo ser encontrado estava quebrada, de repente tudo começou a fazer sentido. Acontece que nosso protagonista, idiota, estava sozinho no carro do metrô. Parabéns, burro! E se balançar em uma das barras de corrimão para tentar estilhaçar uma das janelas com seus pés. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu e foi prontamente puxado para fora do vagão em movimento, graças à sucção criada pelo trem se movendo em alta velocidade pelo túnel. Boa, campeão. Muito boa. Ok, se algum dia você precisar de um bom motivo para não estragar as coisas, lembre-se dessa história. Matador. Algumas pessoas que são capazes de fazer praticamente qualquer coisa para conseguir colocar as mãos em uns remedinhos fortes, se é que você me entende. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Ok, para provar o meu ponto, em 2009, um homem de Minnesota descobriu que ele poderia conseguir alguns narcóticos analgésicos de graça se ele fingisse um acidente e fosse para o hospital. Acho que é seguro dizer que esse cara não era o mais inteligente do mundo. E foi assim que ele concluiu que se ele pulasse de um carro em movimento, as feridas seriam suficientes para garantir que o médico lhe daria os analgésicos que ele tanto queria. Nosso gênio então entrou no carro, começou a dirigir e pulou do veículo em movimento. Só tinha um pequeno problema em seu plano. Não dá para tomar remédios se você estiver morto. Os ferimentos que ele conseguiu com essa ideia estúpida foram tão graves que ele acabou falecendo no local. Pelo menos agora ele não precisa mais daqueles remedinhos. Mas com certeza, isso aqui ele precisa. Aqui, meu rapaz, seu prêmio dado. Você merece. Ano novo, morte nova. A festa de Ano Novo Lunar em Kuala Lumpur é um espetáculo para encher os olhos. O show de fogos de artifício contra o céu todo da cidade é um evento mágico. Mas acontece que a maioria dos tipos de fogos de artifício foram banidos na Malásia, por conta de substâncias químicas inflamáveis que eles contêm. Isso significa que a maioria dos shows de fogos de artifício é feita de forma ilegal, e grande parte da população não faz ideia de como eles funcionam, ou como se usa esses fogos de escala industrial, que eles eventualmente conseguem contrabandear. E é precisamente por esse motivo que nosso próximo vencedor do Prêmio Darwin se juntou à nossa lista de honra. No Ano Novo Lunar de 2005, um homem estava assistindo enquanto algumas pessoas soltavam fogos de escala industrial, que disparavam a mais de 46 metros de altura, do lado de fora de uma casa noturna, nos subúrbios de Kuala Lumpur. Muito curioso, o homem resolveu que ele queria ver mais de perto esses magníficos fogos, e se abaixou com a cara diretamente sobre um dos tubos de lançamento, de onde eles estavam sendo disparados. Ele estava espiando dentro do tubo, quando um disparo atingiu diretamente em seu rosto, fazendo com que ele fosse arremessado a mais de 9 metros e sofresse ferimentos fatais. Eu acho que existem maneiras melhores de se começar um ano. Vai subir? Não tem nada de errado em se dedicar um pouquinho para fazer um bom serviço, mas algumas vezes você tem que prestar atenção no quanto você se dedica.
como descobriu esse zelador em 1999. Enquanto limpava os elevadores de um prédio um dia, ele percebeu algo pingando do teto. Então, querendo fazer um bom serviço, ele tomou um segundo elevador até o mesmo andar, passou por uma porta de serviço oculta e pisou em cima do teto do primeiro elevador. Ele começou a secar uma poça, quando de repente o elevador começou a sacudir. Em sua pressa para secar o vazamento, ele acabou se esquecendo de mobilizar o primeiro elevador. Então, incapaz de fazer qualquer coisa, o elevador subiu até o último andar, esmagando o homem. Eu que não ia querer ser o próximo zelador e ter que limpar aquela bagunça. Morte chocante. Ladrões de cobre se tornaram um grande problema ao redor do mundo. Por conta de sua capacidade de conduzir eletricidade, ele se tornou um material realmente procurado, especialmente nos últimos anos. De janeiro de 2020 a maio de 2021, o preço do cobre na Inglaterra aumentou cerca de 74%, passando de cerca de 6.100 libras para perto de 10.750 por tonelada. E isso não passou despercebido por ladrões, que começaram a saquear construções, prédios e até ferrovias, pegando todo o material que eles conseguiam encontrar. Mas nem todos os ladrões fazem planos no estilo Missão Impossível, quando se trata de precisão em suas ações, como um cara da Escócia fez em 2001. Os trens elétricos que rodam sobre Glasgow são alimentados por cabos aéreos. Toda a energia extra é transmitida por um cabo rígido de cobre que recobre os trilhos e é redirecionado para uma caixa de distribuição. Nosso anti-herói, que aparentava ter bastante conhecimento sobre esses sistemas elétricos, planejou serrar esse cabo no intervalo de tempo entre a passagem dos trens, enquanto ele está sem energia. Parecia ser um bom plano, e ele poderia ter conseguido executar perfeitamente bem, se não fosse um pequeno, quase que insignificante erro. O quadro de horários que ele usou para elaborar esse plot genial não estava atualizado. Enquanto ele estava acenando o cabo, um trem começou a se aproximar, 10 minutos antes do esperado. Centenas de volts de energia fluíram através de seu corpo de repente, fazendo com que ele virasse um churrasquinho. Espero que isso sirva de exemplo para os outros ladrões por aí. Com certeza é um aviso bem chocante. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu acho que eu sou muito bom em desvendar histórias e explicar as coisas para que todos possam entendê-las. Isso é uma coisa que em 1993, um policial em Illinois supostamente tentou fazer, mas acabou da pior maneira possível. Outro policial de sua delegacia havia disparado acidentalmente sua arma de fogo contra o estômago, acabando sem querer com sua própria vida na semana anterior. Ao tentar explicar como isso aconteceu a um colega oficial, nosso policial em questão decidiu reencenar o ato. Então, o ganhador do prêmio Darwin sacou sua arma, apontou ela para o seu estômago e apertou o gatilho. Mas o único problema foi que ele esqueceu que havia uma bala dentro da câmara e ele não tinha acionado a trava de segurança. E aparentemente ele não sobreviveu. Eu só espero que mais ninguém nessa delegacia pense em reencenar essa reencenação.